Nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, ocorreu na fazenda pertencente a Max Yasgur, nas imediações de Bethel, Estados Unidos, um dos maiores festivais de música da história, o Woodstock. O festival possui um vínculo direto com a contracultura que se desenvolveu exponencialmente nos anos de 1950 e 1960, e sobretudo com o principal eixo contracultural, o movimento hippie. Este festival aconteceu na época em que o mundo estava no auge da bipolaridade geopolítica, isto é, no ambiente de Guerra Fria. Para entender a importância e a magnitude do Woodstock, é necessário saber que após a Segunda Guerra Mundial, houve um surto de desenvolvimento tecnológico voltado à vida doméstica, sobretudo nos Estados Unidos. Era a época American Way of Life, o modo de vida americana, que se tornava um modelo para todo o mundo ocidental. Essa época também foi conhecida como a Era dos Eletrodomésticos. O fato é que, ao mesmo tempo que se havia um otimismo social ligado ao consumo, os Estados Unidos estavam envolvidos em um dos maiores confrontos despretensiosos desse período, a Guerra do Vietnã. A contracultura nasceu como uma contestação dos jovens ao clima de rivalidade fornecido pela Guerra Fria. A Guerra do Vietnã tornou-se, então, um dos principais alvos desse movimento. As formas de protestos encontradas pelos jovens desse período eram a música, sobretudo rock and roll, e as drogas, principalmente as sintéticas, como a LSD e a mescalina. Por meio de sons e de letras de rock and roll e também performances no palco, a contracultura começou a penetrar a sociedade como um todo. Woodstock representou o ápice dessa contracultura. O projeto de um grande festival que reunisse os principais representantes do rock do período partiu de 4 jovens: John Roberts, Joey Rosenman, Art Caulfield e Michael Legg. A proposta era oferecer ao público interessado, a maioria esmagadora de hippies, um festival de 3 dias completamente voltados ao rock e às práticas contraculturais adjacentes, sexo e drogas. Alguns autores que estudaram a história do festival dizem que a declaração dos organizadores de que era esperado um público de 60 mil pessoas não procede, haja vista que foram vendidos 180 mil bilhetes, bem antes da realização do festival, de forma que o evento contou com mais que o dobro de pessoas que havia garantido sua vaga antecipadamente. Cerca de 400 mil pessoas foram ao Woodstock, e a cidade não suportou a demanda por comida e outras formas de mantimentos para tamanha quantidade de pessoas e teve que recorrer às cidades vizinhas. Os organizadores tentaram fazer um evento com as principais personalidades do rock da época, mas nem todos puderam selar o compromisso. Um pouco sobre as apresentações que tiveram no Woodstock. Eu vou começar dia 15 de agosto, que foi sexta-feira. Foi a abertura do evento. Quem abriu o evento foi Rich Evans, que ele foi transferido na apresentação de abertura depois que o Sweetwater foi parado pela polícia a caminho do festival. Os outros artistas também se atrasaram na entrada. Swami Satyanarayana pronunciou a fala invocação da abertura do festival. Ravi Shankar tocou durante a chuva e Melanie tocou numa ordem não programada depois que Incredible String Band se recusou a tocar durante a tempestade. Joan Beans estava grávida de 6 meses quando ela tocou lá no festival. E essas foram as apresentações do primeiro dia. No segundo dia, que foi dia 16 de agosto, no sábado, Country Joe McDonald foi inesperadamente convocado para tocar numa apresentação solo, pois Santana ainda não estava pronto para se apresentar. Joey tocaria novamente no dia seguinte, acompanhado de The Fish. Santana, com 20 anos de idade. Michael Chevin, o baterista da banda, foi o mais jovem músico a se apresentar no festival. John Sebastian não estava na programação, estava apenas assistindo ao festival. Foi chamado para tocar por muitos dos artistas programados ainda não haviam chegado. Mountain foi a terceira apresentação da história da banda. Grateful Dead. Sua apresentação foi abreviada depois que os amplificadores do palco sofreram uma sobrecarga durante a execução de Turn on Your Love Light. Janis Joplin com a The Cosmic Blues Band. The Who começou às 4 da manhã, dando início ao conjunto de 25 músicas, incluindo Tommy. Foram brevemente interrompidos por Abbie Hoffman, no domingo dia 17 de agosto e segunda 18. Joe Cocker
e The Grease Band tocaram With a Little Help from My Friends, depois da apresentação de Joe Cocker. Uma tempestade interrompeu o festival por horas. Country and the Fish foi a segunda apresentação de country de Joe McDonald no festival. Crosby, Stills, Nash e Young fizeram uma apresentação acústica e outra elétrica. Neil Young não participou da maior parte da apresentação acústica. Jimi Hendrix, Gypsy Sun e Rainbows tocaram para um público bem mais reduzido, de pouco mais de 200 mil pessoas. O Woodstock foi um festival que contou com a presença de inúmeros artistas, mas apesar disso, houveram alguns convites recusados. Algumas das bandas que recusaram esses convites foram os Beatles. O site woodstockstories.com apresenta duas alternativas para a recusa dos Beatles. A primeira é que ao contatarem John Lennon, ele disse que só tocaria se a Plastic Ono Band de Yoko Ono pudesse se apresentar também. Já a segunda alternativa, e mais plausível, é que Lennon queria ter ido ao Woodstock, mas sua entrada para os Estados Unidos a partir do Canadá foi bloqueada pelo presidente Nixon. Led Zeppelin também foram convidados e, de acordo com o empresário Peter Grant, foram chamados para tocar no Woodstock, porém recusaram, achando que seriam apenas mais uma banda no festival. Ao invés disso, embarcaram em uma turnê. Bob Dylan. Bob estava negociando para tocar, mas desistiu depois que seu filho ficou doente. Ele também estava insatisfeito com hippies que acampavam perto de sua casa. The Muddy Blues apareceram no primeiro pôster de divulgação do evento, mas desistiram de participar após agendar um show em Paris no mesmo final de semana. The Byrds foram convidados, mas escolheram não participar, pensando que o Woodstock não teria nada de diferente de outros festivais musicais daquele verão, além da preocupação com o cachê. The Doors. A banda considerou como alternativa, mas cancelou sua aparição no último momento. Segundo o guitarrista Robbie Krieger, eles recusaram pois pensaram que aquela seria mais uma imitação de segunda categoria do Monterey Pop Festival. Jethro Tull recusou o convite, de acordo com Ian Anderson, pois seu empresário lhe disse que haveria um monte de drogas, lama e hippies. Joni Mitchell cancelou sua aparição, pois seu empresário temia que ela perdesse uma participação no programa de TV The Dick Cavett Show. Rolling Stones foram convidados, mas recusaram, pois Mick Jagger estava gravando o filme Ned Kelly na Austrália. Além disso, a namorada de Kate Richards tinha acabado de dar à luz ao filho do casal. Em 1984, foi colocada uma placa comemorativa no local do festival. O local preserva seu aspecto rural e continua a ser visitado por pessoas de todas as gerações. Em 1996, o local do concerto foi comprado pelo pioneiro da televisão a cabo Alan Gary, com o propósito de criar o Beefhead Center for the Arts. O centro abriu em 1º de julho de 2006, com uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Nova York. Em 13 de agosto de 2006, Crosby, Stills, Nash e Young tocaram para 16 mil pessoas no centro, 37 anos após seu histórico concerto no festival. O Museu de Beefhead abriu em 2 de junho de 2008. O museu possui filmes e exposições interativas, textos e artefatos que exploram a experiência do festival. Seu significado como evento culminante de uma década de radical mudança cultural e o legado da década de 1960 e do festival nos dias de hoje. As cinzas de Rich Evans foram espalhadas pelo local do festival no dia 18 de agosto de 2013. No final de 2016, a Secretaria de Preservação Histórica do Estado de Nova York requereu ao Serviço de Parques Nacionais a autorização para a realização de acampamentos no local do festival e áreas adjacentes. 50º aniversário. Em maio de 2014, Michael Lang, um dos produtores e organizadores do festival, revelou planos para um possível concerto em 2019, comemorando 50 anos do festival. Ele estava explorando várias locações possíveis. Reportagens no final de 2018 anunciaram um evento concorrente do local original do festival, organizado pelo Beefhead Center for the Arts.
A data programada para o Festival de Música e Cultura The Bethel Woods, celebrando o aniversário de ouro do local histórico do Festival de Woodstock de 1969, era de 16 a 18 de agosto de 2019. Em 9 de janeiro de 2019, Michael Lang anunciou que a comemoração de 50 anos do festival seria em 16 a 18 de agosto de 2019, em Watkins Glen, em Nova York. Em março de 2019, foi revelada a lista de artistas do Woodstock 50. Ela incluía alguns artistas que já haviam participado do festival original, como Carlos Santana, David Crosby, Melanie, John Sebastian e Country Joe McDonald. Em 29 de abril de 2019, foi anunciado que o festival Woodstock fora cancelado pelos investidores, que haviam perdido a fé no evento. Os produtores negaram o cancelamento, e Michael Lang disse ao jornal The New York Times que os investidores não tinham tal prerrogativa. Depois de um processo judicial com os financiadores originais, os organizadores do Woodstock 50 anunciaram que haviam recebido ajuda financeira da Oppenheimer, o que possibilitaria a realização do festival em agosto, mesmo com a retirada dos financiadores originais. O movimento de Woodstock foi culturalmente citado diversas vezes, e ele continua sendo citado e homenageado até os dias de hoje. O cartunista Charles Schulz, que foi o criador do Peanuts, aquele desenho do Snoopy que todo mundo conhece, deu o nome de um de seus personagens de Woodstock, que era o passarinho. Em 1970, a revista Mad publicou um poema de Frank Jacobs que se chamava Eu lembro do assombroso festival de música de Woodstock. Esse poema fazia uma paródia sobre os congestionamentos que foram causados graças ao festival e também a dificuldade de chegar perto do palco para conseguir ouvir a música direito. Joni Mitchell também fez uma canção chamada Woodstock em 1970, e essa música foi escrita enquanto ela lia uma matéria no jornal que falava sobre Woodstock, e nessa música ela lamentava por não ter ido no festival. Em 2005, um escritor argentino chamado Edgar Brau publicou um poema chamado Woodstock, que fazia também uma comemoração ao festival. O filme de Ang Lee, chamado Taking Woodstock, de 2009, dramatiza a realização desse festival. Em 18 de março de 2010, a revista Time colocou a apresentação do The Who no festival na lista dos 10 melhores momentos dos festivais de música na história. Em 2017, uma cantora chamada Lana Del Rey lançou a canção Coachella, Woodstock in My Mind, para expressar sua preocupação com a tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte enquanto ela estava no Coachella, expressando nostalgia ao lembrar o festival de Woodstock como um símbolo de paz. Pós-festival, Max Yasgur se recusou a alugar sua fazenda para uma reedição do festival em 1970, dizendo: "Até onde sei vou voltar a gerir uma fazenda de gado leiteiro." Max morreu em 1973. Os eleitores de Bethel substituíram seu governante em uma eleição em novembro de 1969 por ele ter ajudado a trazer o festival para a cidade. O estado de Nova York e a cidade de Bethel aprovaram leis proibindo a realização dos festivais. Em 1984, no local onde ocorrerá o festival, os proprietários Louis Nick e Johnny Gellish ergueram um monumento confeccionado pelo escultor Wayne Sword, natural da vizinhança Bloomingburg. Foram feitas tentativas para impedir que as pessoas visitassem o local. Os proprietários espalharam um estrume de galinha em um aniversário. Tratores e carros da polícia estadual bloquearam a estrada. 20.000 pessoas se reuniram no local em 1989 em uma improvisada celebração do 20º aniversário do festival. Em 1997, um grupo pôs uma placa de boas-vindas no local. Ao contrário de Bethel, a cidade de Woodstock fez numerosas tentativas de ganhar dinheiro com a notoriedade do festival. A postura de Bethel mudou recentemente e agora sauda o festival. Tem sido feitas tentativas de fortalecer a ligação entre Bethel e o festival. Foram abertas aproximadamente 80 ações judiciais contra o Woodstock Ventures, principalmente por fazendeiros da área. O filme financiou assentamentos e cobriu a dívida,
que a Woodstock Ventures adquiriu com o festival. Influência do Woodstock no Brasil. O Brasil também tentou emular a aura hippie. Em 1971, na cidade de Guarapari, foi realizado o Festival de Verão de Guarapari, que, devido à falta de verba dos organizadores, foi um fracasso. Organizado por Antônia Laerte e Rubens Alves, o evento foi anunciado como a versão brasileira de Woodstock. Aproximadamente 200 jornalistas compareceram a Guarapari para a cobertura do festival. Se depararam com a falta de recursos tecnológicos da cidade, que não contava com nenhuma agência telegráfica e nem linha telefônica local. Todas as chamadas eram feitas através de Vitória, e ainda assim com grande dificuldade. Às vésperas do início do festival, os organizadores ainda lutavam para conseguir o mínimo equipamento sonoro necessário. Sem o apoio de vários patrocinadores procurados e sem ter obtido auxílio oficial, o equipamento foi conseguido apenas um dia antes das apresentações começarem, e mesmo assim, somente após um acordo com a firma fornecedora. No dia da abertura, os promotores ainda tentavam conseguir a instalação de som e a apresentação dos artistas sem o cachê combinado previamente. O início do concerto, programado para 7 horas da noite, atrasou quase 4 horas, enquanto o público vaiava e atirava sacos de areia no palco. Pouco antes da meia-noite, o apresentador Chacrinha surgiu para acalmar a multidão, e o concerto teve início. O espetáculo recomeçou novamente atrasado no dia seguinte, com a apresentação de artistas que atenderam aos apelos de Carlos Imperial para salvar o festival de um fiasco completo. Esperava um público de mais ou menos 40 mil pessoas, mas compareceram um pouquinho mais de 4 mil. A participação dos hippies, o principal quesito de um festival que pretendia emular o Woodstock, foi vetada pela Polícia Federal, que declarou: "Para nós, hippie é o sujeito sujo, com mau cheiro, cheio de bugigangas nas costas e que pode perturbar o andamento do espetáculo. Esses não poderão participar do festival, nem como público." Os organizadores, mesmo após todos os esforços, tiveram de correr em busca de auxílio do Estado, conseguindo com o governador do Espírito Santo passagens para o retorno dos artistas e com o prefeito de Guarapari o pagamento das respectivas contas dos hotéis. Em janeiro de 1975, na Fazenda Santa Virgínia, em Iacanga, interior de São Paulo, aconteceu o primeiro Festival de Águas Claras, também anunciado como o Woodstock brasileiro. O Festival de Águas Claras foi um evento musical que contou com importantes músicos brasileiros e teve 4 edições: 1975, 1981, 1983 e 1984. O festival foi feito na Fazenda Santa Virgínia, na cidade de Iacanga, interior de São Paulo. Os organizadores chamaram o evento de uma grande quermesse brasileira. Comentário absolutamente válido, contanto que participaram músicos de rock and roll, como Raul Seixas e Apocalipse, e MPB, como João Gilberto, Egberto Gismonti, entre muitos outros. O Festival de Águas Claras é o grande sinalizador para o fim da época do movimento hippie. A era Flower Power, uma grande reunião de pessoas celebrando a paz e o amor, clamando por um mundo justo e pacífico.